Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, 22 de abril de 2016, estamos começando mais um Cresce Esclarece, hoje sem a presença do seu Gilberto Iog, mas com certeza ele está acompanhando o nosso programa e o tema de hoje é bem importante, principalmente para o corretor de imóveis, porque é o profissional que sempre precisa mandar um e-mail para o seu cliente, elaborar um mailing bacana, né, que chame a atenção. Então, sempre as pessoas têm, o profissional tem aquela dúvida, será que eu estou escrevendo direitinho? E os erros de português, isso deixa todo mundo de cabelo em pé, né? A preocupação é geral. Quem vai tirar muitas dúvidas aqui com a gente é a Sônia Servilheira, que é jornalista. Sônia, bom dia. Bom dia, Simone, bom dia aos corretores que estão nos assistindo hoje. É um prazer estar falando novamente aqui com vocês. E quero mandar um abraço especial para o senhor Gilberto, que está nos assistindo, tenho certeza que está acompanhando o Cresce Esclarece com muita atenção também, tá bom? Então vamos lá. Sônia, uma dúvida assim que acho que muita gente tem e de repente acaba usando indiscriminadamente, que é a vírgula. Afinal, onde é que eu coloco a vírgula? Mesmo porque muitas vezes você usando a vírgula no lugar errado, a frase acaba tendo um sentido que você nem queria. Não é isso mesmo? Totalmente certa a sua observação, Simone. Olha, a gente vê nas correspondências que a dúvida permanece, né? A gente aprende na escola desde aquele comecinho lá na quarta, quinta série que a gente começa a aprender gramática e essa dúvida permanece até a nossa velhice, né? Imagina você que se você está na frente de um pelotão para ser executado e aí você utiliza essa frase. Como é que você leria isso, Simone? Não tenha piedade, ou seja, execute. Execute, muito bem. Agora, imagina a colocação da frase, a colocação de uma vírgula. Como é que fica assim? Não, tenha piedade. Ah, então, vocês estão vendo a importância da vírgula? Uma virgulinha pode mudar a vida de uma pessoa, né? Se ela for colocada no lugar errado, a gente troca totalmente o sentido, né? E é isso que a vírgula faz, ela muda, ela explica. Aí no caso nós temos 3 exemplos aí que o espectador está vendo. No primeiro exemplo, na frase, nós temos o cliente que estava de terno preto, fechou o negócio. Por que que essa expressão que estava de terno preto está entre vírgulas? Porque ela está dando uma explicação. Ela explica quem é o cliente, no caso. Muito bem. Um dos usos da vírgula é justamente para explicar quem é, de que a gente está falando, por que a gente está dando aquela explicação. No segundo caso, olha lá, o João, o Antônio, a Maria e o Joaquim foram visitar o imóvel. O que a gente está fazendo aí? A gente está enumerando. A vírgula é utilizada também quando eu tenho várias coisas que eu quero separar. No caso, eu tenho um sujeito aí enorme, né, composto de 4 pessoas, e eu estou separando essas 4 pessoas com o uso da vírgula. Esse é um outro uso que a gente tem para a vírgula. E um outro exemplo que a gente dá aí é ontem fechamos o contrato. Na última frase que a gente tem, esse ontem ele é um advérbio de tempo e ele está separado do restante da frase. A vírgula também serve para esse caso. Ela também serve para separar um advérbio de tempo, um advérbio de lugar do restante da frase. Né? Agora, Sônia, vamos imaginar que a pessoa está montando, como eu disse, um e-mail para disparar um mailing para os clientes, ou mandando um e-mail exatamente para um cliente em especial e tem sempre aquela preocupação de escrever direitinho, porque, na verdade, quando você lê um e-mail mal escrito, com vários erros, a impressão não fica bacana, né? Então, a ideia é de que o e-mail seja um e-mail bem escrito, etc. Me dá uma dica para que as pessoas errem menos ou não errem. Eu digo em questão de vírgula. O ideal é que as frases sejam mais curtas? Não, na verdade, não é nenhuma questão de tamanho da frase. É uma questão de você prestar atenção aonde você vai
vamos dizer, respirar. Eu acho que uma dica, não é o correto, não é o certo, porque existem muitas dúvidas também. Se você tem pessoas que falam muito rápido, então você não pode tomar isso como uma regra básica, mas eu acho que auxilia você dar a pausa, né? Quando você dá uma pausa, você sabe que está faltando alguma coisa. E o que que é? É uma vírgula. A vírgula é uma pausa na frase, né? Ela ajuda você a compreender melhor as ideias. Vamos supor que você tem ali uma expressão. Aí a gente fez até uma brincadeira, né? A vírgula pode mudar tudo. Ela pode sumir com o seu dinheiro. Imagina, se você tiver 23,40 e você trocar o lugar da vírgula, você vai ter 2,34, né? E ela pode ser a solução. Olha aí, ó, se você colocar a pausa depois do verbo perder, vamos perder, nada foi resolvido. Ou ela pode dar a solução, vamos perder nada, foi resolvido. Entendeu? Não dependendo do sentido da frase, é que você tem que se nortear para saber aonde você vai colocar essa vírgula. Nesse exemplo que a gente deu, se você estivesse escrevendo para um cliente e você colocasse vamos perder, nada foi resolvido, você usaria a vírgula aí. Ela está errada? Não, ela não está errada. Basta você analisar a colocação, o sentido que você quer dar para a frase. Então, o ideal é sempre escreveu, leia. Leia, exatamente. E uma dica, não sei se você faz isso, mas eu procuro ler também em voz alta. Sim. Não só quietinho. Às vezes você, quando verbaliza a frase, você percebe se está bacana ou não, se tá certo ou não. Uma dica legal para o corretor é, quando ele estiver lendo, ele parar aonde ele colocou a vírgula. E perceber se é aquele o sentido que ele quer dar para a frase. Né? Se ele colocou a vírgula ali naquele espaço e não for aquele o sentido que ele quiser dar para a frase, então é sinal que a vírgula está no lugar errado. Né? Tá certo. Um outro exemplo de dúvidas aí é o hífen. Né, Sônia? Olha, esse hífen tem dado bastante dor de cabeça. Principalmente na alteração dos últimos tempos, né? Na nova ortografia. Onde é que eu coloco, onde é que eu não coloco? Mudaram muito as regras, né? Onde havia hífen agora não há mais e vice-versa. Então, primeiro, uma dica fundamental. Em caso de dúvida, que você não consegue memorizar, use sempre um dicionário. Atualize a sua gramática em casa, procure, antes de escrever, checar se aquela palavra está escrita corretamente, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui do uso do hífen, baseado naquilo que foi alterado na nova regra de ortografia, né? Uma delas é uma palavra que todo mundo tem, que é muito recorrente no dia a dia, é a palavra pseudocorretor. Pseudocorretor não tem hífen. Tá, gente? Se vocês quiserem escrever, já sabe que é tudo juntinho. E o pseudo, ele é um prefixo que a gente utiliza que termina com uma vogal. Para vocês virem como é complicado assim, a colocação, terminando com vogal e começando com outra letra, muda a regra. Né? Nós vamos ver alguns exemplos aqui, por exemplo. A gente tem lá pseudo-sábio, pseudo-herói, pseudo-revelação, pseudo-esférico. Por que eu uso o hífen aí nesse caso, dessas palavras? Porque são palavras que começam com S, com H, com R e com E. Ou com vogal, né? Não só com E, mas com vogais. As palavras que começam com S, com H, com R e com E, quando ela tem um prefixo, esse prefixo vai vir acompanhado de hífen, tá? No caso do pseudocorretor, não leva hífen porque não começa com nenhuma dessas letras, tá? Existem outros exemplos em que eu não uso o hífen. Eu não vou usar o hífen em palavras que começam, o prefixo termina com vogal e na sequência eu tenho vogal também aeroespacial, agroindustrial,
anteontem. Agora, são vogais diferentes, tá? O e E, O e I, E e O. Geopolítica, então termina com vogal, começa a seguinte com consoante. Microcomputador, a mesma coisa, termina com vogal, começa com consoante a seguinte. E seminovo. Agora, com exceção de R e S. Quando eu tenho a segunda palavra que começa com R ou com S, precedida de uma vogal, eu dobro essa consoante RS. Então, anti-rugas, antissocial, fica duplo, tá? É complicadinho, né? É complicadinho. Para decorar não é fácil, não. Dá para fazer uma colinha. Dá. Ou Dá. Isso que você disse, né, Sônia? Na dúvida, dá para recorrer aí. Hoje na internet também, você coloca uma busca rapidinho, você já encontra mesmo porque, imagina, a resposta. Né? O corretor já tem tanta coisa para decorar na vida dele, taxa de juros, como é que eu mexo na HP12C. Imagina verdade. se ele tiver que decorar aí, se começa com R, começa com S. As regras de financiamento, as taxas. Fica bem mais fácil para ele memorizar, não memorizar, mas consultar um dicionário na hora, né? Na hora. Agora, não esquecendo da importância de fazer sempre seus recadinhos para os seus clientes, para os seus amigos, sempre tentando. Vou escrever desse jeito mesmo, não vou conferir. Não, vai lá, confere. Você vai perder um segundinho só e vai escrever direitinho. Mais tem mais algumas dicas? Uma diquinha aí para utilizar o hífen, né? Que a gente vê onde a gente não usa, agora a gente está vendo onde a gente usa. Em palavras que terminam com... o prefixo termina com vogal e a seguinte começa com a letra H. Então, anti-higiênico, anti-histórico, sobre-humano. Quando eu tenho dupla vogal, eu coloco o hífen também. Contra, ataque, dupla vogal igual, né? Micro-ondas, micro-ônibus. E quando eu tenho dupla consoante igual, interregional, subbibliotecário, tá? Então, são diquinhas aí pra gente não se perder muito, né? Na hora de escrever. E agora os porquês. É porque junto, porque separado. No começo, no meio da frase, tem tanto porquê. Então, por que, Sônia, tudo isso? Oh, meu Deus. O pessoal fala que a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis de se entender. E eu acredito que seja mesmo, porque, na verdade, a gente até fica se perdendo na razão. Mas quando que eu devo usar o porquê assim, o porquê assado? São tantas regras, né? Então, uma das regras do porquê quando eu tenho duas orações em que eu tenho uma explicação na segunda oração. Eu vou usar o porquê junto, como é o primeiro exemplo aí que a gente está dando. Não visitei o imóvel porque estava sem as chaves. Então, eu tenho a primeira oração, não visitei o imóvel. A segunda oração, estava sem as chaves, ela está explicando a primeira. Então, aí, o uso do porquê é junto, tá? Na segunda oração, este é o caminho por que passamos. Aí, quando eu consigo substituir o porquê pela expressão pelo qual, ele é separado. Então, este é o caminho pelo qual passamos. Eu consigo substituir? Consigo. Então, o porquê aí, a utilização é em separado. Não sei por que o cliente saiu. Não sei por que razão. Quando eu consigo substituir, quando eu consigo incluir a palavra razão, o porquê fica separado. Não assinaram o contrato e não sabemos por quê. Quando eu uso no final da frase, ou quando eu utilizo como um substantivo, não assinaram o contrato e não sabemos o porquê, ou seja, não sabemos a razão, aí eu utilizo o porquê junto, ou em separado, como no caso da primeira, do número 3, com o acento no final, tá? Então, tem 3 tipos de uso, tem 3 tipos e você também substituindo pelo qual, conseguindo substituir com facilidade pelo qual e razão separado. Exatamente. Tá, mais alguma diquinha aí? Nos porquês, acho que já está no começo de frase, em pergunta sempre separado, né, Sônia? Sempre separado, isso. Agora, tem uma questão que a gente percebe que é muito comum as pessoas
se embananarem, que é para eu ou para mim? Então fala aí pra gente. É o complexo do índio, né? É, do índio. A gente sempre lembra que mim não faz nada, né? Se eu tiver lá a expressão traga o contrato para mim assinar, ou traga o contrato para eu assinar. O correto é para eu assinar, né? Traga o contrato para eu assinar. Mim não assina nada. Nós não somos índios, embora a gente goste muito, não tenha nada contra os índios, mas a gente tem que falar o português correto, né? Não é para eu fazer. Aliás, é para eu fazer, não é para mim fazer, tá? Então, esse é um detalhe importante que as pessoas devem ficar atentas. A gente escuta muito, né? No dia a dia, quando a gente está falando, quando a gente está conversando, a gente usa muito. Isso aqui é para mim comer, isso aqui é para mim assinar, isso aqui é para mim fazer. E tá errado, né? Na hora que a gente vai escrever, a gente tem que lembrar sempre de que é para eu fazer, para eu assinar, para eu comer, enfim. Agora, esse documento é para mim. Aí sim. Esse documento é para mim. Isso. Esse óculos você deu para mim. Isso. Aí no finalzinho eu não tenho frase. Nenhum verbo. Vocês percebem que a frase termina aí. Eu não tenho nenhum verbo, por exemplo, na frente do pronome, né? Então, se eu não tiver nenhum verbo na frente do pronome, aí sim eu uso o mim, termina a frase, né? Certo. Sônia, e qual a diferença do senão junto e o senão separado? Também é outra dúvida que a gente vê bastante, principalmente na parte escrita, porque é aí que a gente percebe mais. Quando a gente está falando, a gente não percebe se a pessoa está pensando num senão junto ou num senão separado, né? Mas quando a gente está escrevendo, é importante a gente saber. Olha lá, no primeiro exemplo que a gente tem aí, se não gostar do imóvel, procuraremos outro. Então, eu consigo colocar aí um sujeito. Se você não gostar do imóvel, procuraremos outro. Então, toda vez que eu conseguir ter essa possibilidade na frase, né, é uma condicional, eu uso o senão separado. Agora, o senão junto significa caso contrário. Quando eu consigo substituir pela expressão caso contrário, o senão é junto. Olha lá, compre agora. Caso contrário, perderá um bom negócio. Se não, perderá um bom negócio. Aí o senão é junto, tá? Então, quando vocês forem escrever, passar uma mensagem para o cliente, lembre-se sempre, se você não gostar do imóvel, então é se não gostar do imóvel, separado. Agora, caso contrário, é o senão junto, tá bom? Sônia, no dia a dia a gente usa muito a palavra anexo nos e-mails. Onde é que eu devo usar exatamente a palavra anexo? Quando é que está certo, quando está errado? Será que a gente está usando em demasia, usando em lugar onde não é o ideal? Na verdade não é que a gente está usando em demasia, mas a gente precisa saber a concordância. Ele precisa sempre concordar com aquilo que a gente está anexando, né? Então, por exemplo, a gente tem três expressõezinhas aí, em anexo, anexo e anexa, né? Então, eu tenho lá, segue anexa a proposta. Tá correto? Tá correto. Por quê? Porque é a proposta, feminino. Então, o anexo, anexa, tem que concordar com aquilo a que eu estou me referindo. Segue anexa, porque é uma proposta. No caso do segundo exemplo, seguem anexos os documentos. Por que eu coloquei no plural? Porque documentos são palavras no plural, é uma palavra no plural. Então, seguem anexos os documentos, concorda com documentos. Na parte de baixo, segue em anexo o contrato, tá? Não está errado, embora não seja o mais indicado para ser utilizado. Tá? Normalmente a gente coloca segue anexo o contrato. Agora, se eu colocar segue em anexo, também não tem problema nenhum, tá? Significa que está anexado. Segue dentro deste anexo alguma coisa. Tá, okay? Sônia, o seu Gilberto Iog está em Santos mandando uma mensagem para a gente.
Um abraço para o seu Um Gilberto. abração pro seu Gilberto. Olha só, ele mandou uma frase aqui para a gente, pediu para que a gente veja onde está o erro. Os corretores de imóveis brasileiros recebem de presente, vírgula, do Crescisp, vírgula, pelo descobrimento do Brasil, o tema de hoje. Tá. Aí ele colocou, os corretores de imóveis brasileiros recebem de presente do Crescisp. Olha, quando você vai ler, você acha que tem necessidade dessas duas vírgulas? Olha lá, os corretores de imóveis brasileiros recebem de presente do Crescisp, pelo descobrimento do Brasil, o tema de hoje. Veja bem, eu poderia ter colocado para separar a vírgula depois do pelo descobrimento do Brasil. Mas não tem necessidade de colocar recebem de presente, vírgula, do Crescisp, né? Recebem de presente do Cresce. Aí sim, eu vou explicar por que eles estão recebendo esse presente. Pelo descobrimento do Brasil, entre vírgulas, o tema de hoje, tá? Pegadinha do seu Gilberto. Pegadinha, né, pegadinha. E o Muito Tiago bem. Romero, de São Paulo, diz: muito bom o tema desse programa. Para tirar dúvidas é muito útil na hora de escrever um e-mail para o cliente. Vejo muitos colegas com dúvidas bobas que acabam comprometendo o texto e pegando mal. É isso mesmo, Tiago. Obrigada, são pequenos né? deslizes. Obrigado pela sua participação. do E Thiago. olha só, Tiago, às vezes pequenos deslizezinhos, né? Que se você parar para analisar, você consegue resolver aquela questão, corrigir. E quando o cliente recebe o e-mail, vê que o e-mail está bem escrito, né, Sônia? Até o negócio rende mais, flui mais, as coisas saem mais redondas, né? Eu acho que a gente tem obrigação, é a nossa língua mãe, né, gente? A gente tem obrigação de, pelo menos, fazer um texto coerente, que o cliente consiga entender a sua mensagem, né? Consiga saber exatamente as informações que ele tem necessidade de saber a respeito do negócio, né? A Ana Lúcia, da Praia Grande, também beijo, obrigada Ana. pela sua participação. Ana Lúcia, olha só, Sônia, adorei, vai a dica. Poderia ser feita uma palestra. Temos vários profissionais da área que gostariam muito. Aí a dica para sugestão, né, de um palestrante. A gente pode trazer um professor de português aqui para falar sobre isso numa quarta nobre, ou mesmo levar para vocês nas delegacias. A gente vai estudar, sim, essa dica da Ana, tá bom? Um beijo e obrigada pela audiência, Ana. Agora, Sônia, vamos falar de uma coisa que eu brinco muito com a Sônia, que é um detalhezinho que eu particularmente não gosto, é a crase. Nossa, essa crase dá uma dor de cabeça. E aí, Sônia? Então, a crase, ela, na verdade, ela não é difícil. É uma questão de a gente analisar o termo que vem na frente para saber se ele é, uma regra básica, se ele é masculino ou feminino, né? Antes de palavras masculinas, a gente nunca utiliza a crase. A gente sempre usa antes de palavras femininas. Então, por exemplo, aí a gente tem uma expressão que o corretor usa muito no dia a dia, que é o a prazo e à vista. Então, se vendermos a prazo, custará mais caro. Prazo é uma palavra masculina, não leva crase. Agora, se a gente vender à vista, a gente tem que lembrar de colocar a crase ali, porque vista é uma palavra feminina. Então, essa é uma regrinha básica de quando a gente aprende crase, e que a gente fica fácil da gente memorizar, né? Só ver se é masculino ou feminino, fica mais fácil da gente colocar crase ou não. E a importância da concordância verbal, né, Sônia? Também. Nossa, gente, quando a gente tem lá um verbo que o pessoal utiliza muito no dia a dia, que é o verbo alugar ou vender. Qual é a diferença? A diferença é que ele tem que concordar com o que a gente está alugando ou o que a gente está vendendo. Se eu tiver uma casa só para alugar, ela é singular. O verbo vai ter que vir concordando com o predicado, né, o objeto. Aluga-se casa. Então, uma casa é alugada. O verbo vem no singular. Agora, se eu tiver apartamentos, por exemplo, que é plural,
Aí eu também tenho que fazer a concordância com esse plural. O verbo também vai ter que concordar. Vendem-se apartamentos. Tá errado se eu disser vende-se apartamentos, porque eu tenho algo que está no plural e o verbo estaria no singular. Então, não posso concordar dessa maneira. E tá? tem muitas placas que a gente vê pelas ruas com essa forma errada, né, Sônia? Com certeza. Sônia, tem verbos que sempre ficam no singular, né? Sim. O verbo, é o caso do verbo fazer e haver, quando eu estou aplicando nesses dois sentidos que a gente vai ver agora. Olha lá, a gente tem lá, faz 2 meses que o inquilino não paga o aluguel. Embora para muita gente isso pareça que está errado, não está. O verbo fazer, no sentido de ter tempo, né, no sentido de tempo, faz 2 meses, faz 1 ano, faz 2 anos. Não existe fazem 2 anos, tá? É errado a gente utilizar o verbo dessa maneira. Da mesma forma que o verbo haver, no sentido de tempo. Há 2 meses recebemos a última prestação. Isso significa que faz 2 meses, tá? Então não é né? Não é haverão 2 meses, é sempre no sentido de tempo. O verbo haver é no singular, tá? Sônia, ratificar e retificar. Qual que é a diferença? É uma vogalzinha, mudou ali, já muda todo o sentido. Todo o sentido, né? O verbo retificar, gente, é quando nós precisamos fazer uma correção, um conserto. A mesma coisa que a gente falar retífica de motores, né? É uma boa dica. Quando a gente vai levar o carro para consertar, a gente vai numa retífica. Então, retificar significa que tem um erro que precisa ser corrigido. Então, olha lá, um exemplo que a gente deu, é preciso retificar o contrato, pois há um erro. E ratificar, no caso, é quando está tudo perfeito e a gente aprova, a gente dá o nosso aval, a gente concorda. Então, olha lá, perfeito, ratifico todas as cláusulas desse documento. Isso significa que está tudo certinho, que não há, que eu assino embaixo e que não há nenhuma coisa para ser corrigida. Bom? Outra dúvida, haja sem H e com H. Haja sem H é do verbo agir, né? Então, olha lá, espero que haja rápido para não perder o negócio. Espero que você tome uma atitude rápida. É do verbo agir. Agora, haja com H é do verbo haver. Espero que haja compreensão de todos. Tá? Cuidado, porque também a gente vê muita correspondência escrito haja sem H no lugar de que deveria ter um Hzinho ali para dar o sentido correto, tá? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Sônia, sobre os pronomes de tratamento. Bom, a gente tem uma certa lista que é fácil de ser obtida essa listinha em vários sites de gramática, do Google. Se você puser ali pronomes de tratamento, você já vai tirar sua dúvida para quem eu me refiro quando eu vou enviar uma correspondência, né? Então, a gente fez um resuminho aí para vocês. A parte mais usada, né, que é a do você, que eu abrevio com V, tá? No plural são 2 Vs e eu utilizo para pessoas quando eu tenho um convívio mais íntimo, mais próximo, pessoas que eu não tenho necessidade de ser formal. Senhor e senhora, lógico, no caso de uma correspondência um pouco mais formal, eu tenho as abreviaturas aí, SR para senhor, SRA para senhora, nos plurais SRS, SRAS, para pessoas com as quais eu mantenho um certo distanciamento. As próximas na sequência, mais a título de conhecimento, porque normalmente vocês não vão usar no dia a dia de vocês, mas só para vocês saberem, Vossa Alteza para príncipes e duques, Vossa Eminência para cardeais, Vossa Santidade para o Papa, Vossa Paternidade para superiores de ordem religiosa, Vossa Magnificência para reitores de universidade, Vossa Majestade Reis e Rainhas, Vossa Reverendíssima para sacerdotes e religiosos em geral, e Vossa Senhoria, que aí sim é o mais comum que a gente utiliza para pessoas que têm uma certa cerimônia,
utilizado em textos escritos, né? Que a gente normalmente quando vai fazer um ofício, vai fazer um requerimento para um prefeito, ou sei lá o quê, a gente utiliza um certo distanciamento, né? Sônia, nessa forma de tratamento, só queria acrescentar uma coisa. Tinha comentado com você que eu sei que tem muitos corretores que costumam chamar os clientes, todos os clientes, de doutor. Ah, doutor, doutor aqui, doutor ali. Muitos até são influenciados pelas pessoas com quem trabalham a chamar qualquer cliente de doutor e acabam colocando nos e-mails. Então, assim, acho que doutor, você chama um médico, né? Mas não é o ideal. Existe uma tendência, né, do pessoal utilizar doutor para quem é advogado, né? E para quem é médico. Eu, particularmente, eu tenho uma visão muito pessoal minha, que eu acho que doutor é quem tem doutorado, né? Quem fez doutorado é que tem o título de doutor, né? Isso é uma visão minha. Tem muita gente que não concorda, muita gente que acha que o médico tem que ser chamado de doutor e o advogado também. E tem muita gente que já generaliza e chama todo mundo de doutor, como você mesmo disse. Aí é uma questão pessoal, mas eu acredito que se a gente for seguir a regra, se for seguir certinho, doutor é quem tem doutorado, tá? E nos e-mails também, se você quiser ser mais né? formal, um senhor, senhora já é o suficiente. Já está de bom tamanho, né? Quero mandar um abração para todos os que nos assistiram e semana que vem tem mais, gente. Bom final de semana, boa semana. Então, um ótimo final de semana para vocês. Obrigada pela audiência, pela participação. Até sexta que vem no Cresce Esclarece.